No âmbito das comemorações do decênio jubilar, 500 anos da Diocese de Cabo Verde, numa grande reportagem vou discorrer sobre o percurso histórico da Igreja Católica em Cabo Verde. A Igreja, enquanto uma comunidade de crentes, marcou uma presença forte nos primórdios do povoamento do arquipélago. Numa série de 3 grandes reportagens, vou ter teólogos, historiadores e investigadores que vão nos ajudar a entender os contornos desta presença na sociedade cabo-verdiana e também perceber em que medida a Igreja, enquanto uma pedra basilar, contribuiu para a construção da sociedade primitiva cabo-verdiana. As origens históricas de Cabo Verde se situam convencionalmente em 1460, data em que navegadores Diogo Gomes e António de Nole, às ordens do infante Dom Henrique de Portugal, teriam encontrado as ilhas de Sotavento. No entanto, Frei Fernando da Soledade e Jorge Cardoso afirmaram que os frades franciscanos Frei Rogério e Frei Jaime, naturais de Catalunha e residentes no convento de São Bernardino de Altouguia, para que vieram com os colonos em 1462. Em Cabo Verde, a Igreja, entendida como comunidade de crentes, nasceu com as primeiras dinâmicas de povoamento do arquipélago a partir de 1462. Olhando a história do cristianismo, a história da Igreja, desde Jerusalém, nestes 2000 anos, mais de 2000 anos, nós temos 5 séculos. A Diocese em si criada fará 500 anos, mas a Igreja, o Evangelho foi pregado em 1462 com a chegada dos Freis Rogério e Jaime, que é no início do povoamento. Nessa altura, as dioceses que existiam no norte da África, mais de 200 dioceses no norte da África, a Tunísia, o Cartago, pujante que o cristianismo muito forte no norte da África, e da teologia cristã, e os teólogos africanos, Agostinho, Cipriano, Donato, também no Egito, Ario, grandes teólogos, Alexandre, Atanásio, estes grandes homens do cristianismo temos no nosso continente. Temos o cristianismo na Etiópia, que é muito antigo também, até dizem que é da sucessão apostólica. Com o islamismo, com a expansão do islamismo, todas essas igrejas foram silenciadas e desapareceram. Então o cristianismo desapareceu completamente no norte da África. A partir do século XV, com a expansão marítima europeia, volta outra vez o cristianismo. E em Cabo Verde, com a expansão, foi criada a primeira diocese. Esta grande diocese que vai de sul de Senegal até atualmente Libéria e Serra Leoa. É notável uma influência mútua entre o processo de povoamento e a implantação eclesiástica no arquipélago. A Igreja, de facto, foi das instituições que acompanhou ab início no processo de povoamento. E isto tem a ver com o próprio enquadramento político e ideológico da expansão portuguesa, da expansão ibérica, mas neste caso particular de Cabo Verde, da expansão portuguesa. A expansão portuguesa foi uma empresa com fins seculares, com fins comerciais, com uma agenda imperial, mas esta agenda imperial tinha uma componente espiritual. Os reis de Portugal, assim como os reis de Castela, na altura, hoje a Espanha, digamos assim, receberam um mandato da Santa Sé, ou receberam autorização para se expandirem pelo mundo, com a condição de evangelizarem os povos, as regiões descobertas, achadas ou redescobertas, como se preferir. Então é neste contexto de assegurar uma componente espiritual
à empresa expansionista portuguesa que a Igreja marca presença em Cabo Verde desde os primórdios. Em 1514 e 1516 aparecem já as primeiras normas relativas ao batismo dos escravos a bordo de navios negreiros de passagem por Santiago. Com os primeiros navegadores chegaram já religiosos, freis, que acompanharam os navegadores. Toda a dinâmica da vida a bordo do navio tinha também esta componente de um religioso que acompanhava para o caso das confissões e por aí fora. Eu costumo dizer que a Igreja acompanhou, dinamizou, influenciou e deixou ser influenciada pelo processo de povoamento. Repara, estamos no século XV, uma altura em que a Igreja marcava, acompanhava a vida do cidadão comum ou até do cidadão mais alto, digamos assim, na mais alta posição social, a Igreja está presente. E depois, é claro que no próprio processo de povoamento foram nascendo as primeiras paróquias, não é? Foram sendo erigidas as primeiras paróquias em Santiago e no Fogo. Portanto, a Igreja está a dar, a cada passo no processo de povoamento, dá-se a Igreja lado a lado com as instituições seculares. Em 1480, já se fala da ereção do segundo templo paroquial destas ilhas, dedicado a São Filipe na Ilha de Fogo. Por volta de 1495, é construída a Igreja da Nossa Senhora do Rosário, uma das mais antigas da Ilha de Santiago. Construída nos finais do século XV, é hoje um dos mais antigos edifícios religiosos e um exemplo raro da arquitetura gótica da África subsaariana. Em 1508, estava já construída na Ribeira Grande, Ilha de Santiago, a Igreja do Espírito Santo, e em 1526 dava-se início à construção da Capela-Mor da Igreja de Nossa Senhora na Vila de Praia de Santa Maria. As reformas na administração eclesiástica no Império Português, no decurso do primeiro cartel do século XV, conduziram à criação da Diocese de Cabo Verde. Já lá vão 490 anos. A 31 de janeiro de 1533, há 490 anos, saiu da chancelaria pontifícia do Papa Clemente VII uma bula chamada Pro Excellentis Praeminência, ditando ou decretando a criação da Diocese de Cabo Verde, que foi criada com os territórios desmembrados da Diocese de Funchal, criada recentemente em 1514, há poucos anos antes, e nesta altura criou-se com estes territórios a Diocese de Cabo Verde, que englobava não só o arquipélago, as 10 ilhas, mas englobava territórios como parte do Senegal, o Mali, a Mauritânia, e a Diocese era vastíssima. Portanto, é neste contexto que se cria a Diocese de Cabo Verde. Aceitei, portanto, o desafio de pintar, portanto, estas duas figuras, o Papa Clemente e quem criou a Diocese de Santiago em janeiro de 1953, e o outro, Dom José Alves Martins, o bispo revolucionário, ou seja, de mudança e de transição. O grande desafio da Diocese de Cabo Verde era a governação episcopal local, que era quase inexistente e foi marcada por grandes dificuldades no decorrer dos séculos. A crônica insuficiência do pessoal missionário e a ausência regular dos bispos muito contribuíram para o agravar das dificuldades. O grande desafio da Diocese de Cabo Verde, sobretudo nos primeiros momentos, foi garantir um governo episcopal cá. É preciso ser muito claro nesta matéria. Os bispos não queriam residir nesta Diocese. Queriam era continuar aí na corte em Lisboa
a gozar dos proventos e do aconchego da vida em Lisboa, a imagem que hoje temos de Cabo Verde, deste mundo tropical, da Ilha do Sal e Boa Vista e por aí fora. Não, Cabo Verde é lugar de degredo. Isto é importante. Na série dos bispos de Cabo Verde contam-se 34 nomes, sendo 22 religiosos, 11 eram franciscanos e 12 diocesanos. Nós, destes 500 anos, a destacar cronologicamente, neste momento, estamos a destacar, temos o período da evangelização, o chamado período missionário, que o próprio Papa João Paulo II, que veio a Cabo Verde, ele usou esta cronologia. De 1462 até 1533 é o período missionário da evangelização. Dentro deste período, temos até 1514, quando foi criada a Diocese de Funchal. De 1533 até 1866, que os bispos residem de forma estável em São Nicolau Ribeira Brava. E neste arco de 1533 a 1866, o bispo vai a Santo Antão, vive 19 anos, há um outro que vive na Ilha do Fogo, há um outro que vive um curto espaço de tempo na Boa Vista, um outro que vive na Ribeira das Pratas, há um que reside na Brava de uma forma estável, depois veio a Brava, acabou de morrer. Em junho de 43, a sede do bispado passa para a praia, com Dom Faustino. De 1943, faz este ano 80 anos, então a sede está na praia. Então temos a sede na cidade de Santiago Ribeira Grande, a sede na Ribeira Grande de Santo Antão, a sede entre Fogo e a Brava, a sede temporariamente em São Nicolau, na Boa Vista, a sede estável em São Nicolau e agora a sede está na praia. Por normas, os bispos faziam de tudo para evitar a fixação de residência em Cabo Verde. O primeiro bispo nunca pôs aqui os pés. Chamava-se Dom Brás Neto, aliás, um bispo interessante que está também muito ligado à criação da Inquisição portuguesa. Dom Brás Neto foi nomeado bispo, foi nomeado para Mitra de Cabo Verde em 1533, com a criação da Diocese. Poucos meses depois até, Dom João Parvi aparece a ser nomeado para juiz num tribunal de Bayonne, em França. Mas depois, o segundo bispo, que é o Dom João Parvi, um bispo de ascendência francesa, chegou a Cabo Verde. Aqui é preciso corrigir alguns historiadores. Há historiadores a afirmarem que ele nunca chegou a Cabo Verde. Eu recomendaria a historiadores irem à Sé Catedral na Cidade Velha e ver que ali está uma campa a dizer: esta é a campa do Sr. Dom João Parvi. Ele morreu em Cabo Verde, morreu pouco tempo depois de ter chegado à Diocese, é certo, mas esteve cá. O terceiro bispo, Dom Francisco da Cruz, destaca-se pelo longo episcopado, 1554-1571, pela avançada idade a que chegou e pelas grandes obras que iniciou. O terceiro bispo de Cabo Verde, Dom Francisco da Cruz, um agostiniano, ou seja, que seguia a regra de Santo Agostinho, no convento de Santa Cruz em Coimbra, no mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, este foi o primeiro grande organizador da Diocese. É este bispo que vai enquadrar a organização eclesiástica em Cabo Verde. Mas também o episcopado de Dom Francisco da Cruz coincide com um concílio, um dos concílios mais importantes da história da Igreja, que é o Concílio de Trento. Trento é uma cidade no norte da Itália. E é este concílio que vai determinar a obrigação dos prelados, dos bispos, de residirem na sua diocese. Com o Concílio de Trento, as autoridades persistiram em apostar na residência dos bispos, mas com uma dinâmica muito característica. Depois de Francisco da Cruz, chegaram outros bispos, mas a dinâmica natural do governo eclesiástico em Cabo Verde é: o bispo chega ou morre, porque está já com alguma idade, ou então arranja desculpas e zarpa para Portugal. Raros são os casos dos bispos que procuraram residir em Cabo Verde durante todo o seu episcopado.
O motivo mais invocado de todos é o clima. É o clima. E porquê? Porque diziam que o clima, na documentação aparece que o clima é maligno. Não é? A malignidade do clima. E depois falavam neste pedaço de terra que é Cabo Verde como um cemitério para os missionários. De facto, a mortalidade entre os missionários era muito alta. Só para lhe dar um exemplo, a 5 de julho de 1604 chegaram 4 jesuítas, liderados pelo grande Baltasar Barreira, que os historiadores cabo-verdianos conhecem muito bem, e estamos a falar em julho. Em janeiro do ano seguinte, ou seja, 6 meses, 3 dos 4 missionários já não estavam vivos. Não é? Só sobreviveu o mais velho, o Baltasar Barreira. Eu acho que sobreviveu porque já tinha experiência de Angola, já tinha passado 10 anos em Angola. Mas depois há a pobreza. A outra razão é a pobreza. Há um missionário franciscano, com uma certa altura, diz uma coisa irónica. Diz, bem, aqui em Cabo Verde, viver a pobreza franciscana é muito bonita, mas nós estamos num arquipélago tão pobre que nem é possível viver a pobreza franciscana. Mas também há outros assuntos, como o atraso nos pagamentos. Por exemplo, um assunto constante. Os bispos reclamavam do atraso nos pagamentos, os missionários. Portanto, os bispos não queriam residir. Há exceções. Por exemplo, Dom Vitoriano Portuense, um bispo dos finais do século XVII, inícios do século XVIII, é um bispo que teve um episcopado longo e cerca de 90% de todo o episcopado ele esteve cá. E foi o primeiro bispo a visitar toda a diocese. Visitou as ilhas e a parte continental da diocese. Portanto, é preciso dizer, há exceções. Por exemplo, houve um outro bispo, Dom Frei Francisco Santo Agostinho, que também residiu quase o tempo todo. Estou a pensar, por exemplo, em Dom Patrício Xavier de Moura, no século XIX, que também residiu. Mas a dinâmica natural era: o bispo não está, governa o cabido. O que é o cabido? O cabido é o clero catedralício, é o clero que assiste o bispo no governo da diocese. Mas na ausência do governo dos bispos, com um projeto pastoral muito bem definido, explica pelo menos parcialmente o falhanço ou grandes atrasos na execução de projetos estruturantes para a Diocese de Cabo Verde. Entre os mais elucidativos, contam-se a construção da Sé Catedral, concluída só nos finais do século XVII, inícios do século XVIII, e também a fundação do Seminário Diocesano, decretado em janeiro de 1579, e que só se materializou 296 anos mais tarde. Trata-se do Seminário Liceu de São Nicolau, fundado pelo bispo José Alves Feijó, e que prova o contributo de uma ação educativa decisiva na civilização cabo-verdiana e o papel crucial da Igreja na formação intelectual e literária em Cabo Verde. A Igreja é a grande instituição na formação e no cimentar da sociedade cabo-verdiana, e foi em grande parte graças à Igreja que a sociedade cabo-verdiana, que os cabo-verdianos se aguentaram enquanto povo e enquanto nação. E isto tem muito a ver, no meu modo de ver, tem muito a ver com o contributo inestimável, absolutamente inestimável da Igreja em matéria da educação. A Igreja foi, até o século XX, o grande garante da educação em Cabo Verde. E agora explico-lhe porquê. Houve um projeto, falou e muito bem, no decreto de Dom Sebastião, de, se não me engano, 12 de janeiro de 1570, da criação do seminário de Cabo Verde, o Seminário Diocesano de Cabo Verde. Lá está, mais uma vez, um decreto do Trento, do Concílio de Trento, que aparece no decreto de Reformazione. Portanto, de Reformazione, reforma, né?
E este seminário foi decretado durante o tempo do tal bispo, o primeiro grande organizador, Dom Francisco da Cruz, o tal agostiniano que eu falei no início. Este seminário levou 296 anos a materializar-se. Várias razões. Primeiro, a ausência dos bispos. Primeira grande razão, a ausência dos bispos. A ausência de bispos com um projeto pastoral, um projeto de governação diocesana concreto. Nas primeiras décadas, o seminário não se materializou muito por força da aposta nos jesuítas. E foi uma aposta errada. Os jesuítas não estavam interessados em estabelecer o seminário em Cabo Verde. Eu sei que também é um argumento que incomoda, mas a documentação é muito clara nesta matéria. Os jesuítas deixaram cartas muito claras dizendo: seminários não é para pretos. Os pretos não foram criados para viver em comunidade. E dizem mais, aqui em África não é preciso seminário porque os grandes debates teológicos, as grandes argumentações, as controvérsias teológicas é para a Europa, onde temos hereges, onde temos os luteranos, os calvinistas e por aí fora. Aqui em África, uma formação elementar aos candidatos ao sacerdócio chega. O grande argumento. Os jesuítas deixaram Cabo Verde 38 anos depois, chegaram em 1604 e partiram em 1642. Embora tenham deixado um legado de muito boa evangelização, no que toca ao seminário, não fizeram grande esforço para fundar o seminário. No princípio do século XIX, houve um bispo de seu nome, Dom Jerónimo do Barco, que de facto construiu um seminário na Cidade Velha. Mas este bispo também concorreu às eleições para o Parlamento em Portugal. Ganhou as eleições, foi eleito, zarpou para Portugal e deixou o seminário ainda por concluir e fechado. Ruínas. Foi só em 1866 que um bispo, curiosamente, que tinha sido reitor do seminário em Bragança, em Portugal, que tinha uma plena consciência da importância do seminário, este bispo de seu nome, Dom José Luís Alves Feijó, um brigantino, ou seja, de Bragança, chegou a Cabo Verde e alugou uma casa em São Nicolau, um casarão, onde se estabeleceu o seminário diocesano 296 anos mais tarde. E depois temos um outro problema. Cada bispo vai advogar a construção do seminário na ilha que achar por bem. Por exemplo, para Dom João Henriques Muniz, o seminário devia ser construído na Ilha Brava. Porquê? Dom João Henriques Muniz chegou a Cabo Verde como exilado político, tem uma história interessantíssima, chegou como exilado pelos miguelistas, é o único bispo que foi nomeado bispo estando em Cabo Verde, é um caso raríssimo, estava já em Cabo Verde quando foi nomeado bispo. Morreu pouco tempo depois e foi sepultado no cemitério da Várzea. Aliás, é o último bispo, foi o último bispo a morrer na diocese antes do bispo Dom Paulino, em 1847. Portanto, esse bispo advogava, dizia eu, a construção do seminário na Ilha Brava. Porquê? Porque a Ilha Brava era a ilha predileta dele. Já o sucessor Dom Patrício Xavier de Moura, um bispo disciplinador que chega a Cabo Verde em 1850, já advoga a construção do seminário no outro lado. Já nos séculos XVI e XVII, a grande disputa em torno do lugar do seminário era ou em Portugal. E até há relatos interessantíssimos dos jesuítas a dizerem não, enviar estes meninos pretos para estudarem na Universidade de Coimbra vão ser troçados, vão ser gozados e isto não dá resultado. O bispo indiano Dom José Colasso, que foi o último prelado estrangeiro a governar Cabo Verde.
Em 1957, fundou o Seminário de São José para formar padres da Diocese de Cabo Verde. Depois entrou a era do bispo Dom Paulino Évora. Entre outros impérios coloniais, a escolha de bispos nativos para a governação eclesiástica não foi assim tão pacífica. Mas em Cabo Verde, a entrada de Dom Paulino Évora, logo na época da independência, aconteceu com normalidade. Achei interessantíssimo ter encontrado em 1975 um encontro, um Conselho de Ministros em Portugal a interrogar sobre Dom Paulino Évora. Não é? O Dom Paulino Évora teve como predecessor um bispo indiano, que é o Dom José Colasso, que foi o último, o último prelado estrangeiro a governar Cabo Verde, e depois passou-se para uma nova abordagem no sentido de garantir, de assegurar bispos nativos para a governação da Igreja. Isto vem de uma dinâmica política já de trás, em que a Igreja insistia na formação do clero nativo, mas o Império Português, o governo colonial português, sempre se opôs à nomeação de bispos nativos, porque viam no bispo uma figura de poder e, portanto, uma figura que podia ser uma ameaça para a própria sobrevivência da soberania portuguesa nas colónias. Dou-lhe um exemplo, o caso do Congo belga. Quando o cardeal Malula, o bispo Malula, foi nomeado bispo, os belgas não gostaram. No arquivo histórico-diplomático em Lisboa, Malula aparece referenciado na documentação como uma prova de que a Igreja estava, eu estou a citar, a trair a raça branca, porque nomearam um bispo negro para uma colónia europeia. Dom Paulino Évora é o 33º bispo. É destacado por ter trazido a Boa Nova a um Cabo Verde recém-independente, por ter celebrado o jubileu dos 450 anos da Diocese, ter dado largada a um grande dinamismo pastoral nos anos 80 e inícios de 90 e por ter acolhido o Papa João Paulo II na Diocese. Dom Paulino Évora é também lembrado por ter participado na passagem do sistema político do Partido Único ao pluripartidarismo, por ter ordenado muitos sacerdotes cabo-verdianos, por ter solicitado e assistido à criação da Diocese de Mindelo e por ter ordenado Dom Arlindo Gomes Furtado, hoje cardeal de Cabo Verde. 34 anos depois de uma missão com várias marcas na história da Igreja, Dom Paulino Évora morre na praia a 16 de junho de 2019, prestes a completar 88 anos de idade. Foi o primeiro cabo-verdiano a ser ordenado bispo. Liderou a diocese entre 1975 e 2009, data em que resignou. Portanto, a nomeação de Dom Paulino só surge numa altura em que a independência já estava projetada, agendada e não havia outra escolha senão garantir um bispo nativo para Cabo Verde. Já era um missionário experiente, na altura estava na missão de Duque de Bragança em Angola e entrou na diocese com toda a normalidade. O enquadramento socioespacial em Cabo Verde, logo no início do povoamento, foi acontecendo com a ereção das paróquias. A Ilha de Santiago, por exemplo, dividiu-se em 2 capitanias com as suas respectivas paróquias. As capitanias eram para os capitães do donatário e dentro das capitanias, neste caso Ribeira Grande e Alcatraz, tinham também as paróquias. A Diocese de Cabo Verde teve um papel determinante na evangelização e, com um certo esforço, impulsionou a expansão do cristianismo no continente. A penetração no continente da evangelização nunca foi tão
profunda, porque o bispo, estando aqui em Santiago, não tinha meios para evangelizar. A própria igreja, só a partir de 1622, com a criação da Propaganda Fidei, uma nova orientação para a evangelização, que agora há uma penetração no continente africano, com os frades franceses, os italianos que chegam, mas sempre dentro do território da igreja. O arquipélago de Cabo Verde desempenhou um papel crucial na evangelização da parte continental. O grande desafio foi sempre a falta de missionários. Estabeleceu-se umas paróquias, não é? No continente, e os missionários fizeram o que podiam fazer para garantir, para assegurar a missionação. Mas a penetração do cristianismo nessas áreas, devo dizer, foi sempre superficial. Né? Foi só em 1940, com a reformulação concordatária, da Concordata de 1940, que a diocese passou a ser confinada às ilhas de Cabo Verde. Na altura, com o pessoal missionário, com o pessoal missionário diminuto com que Cabo Verde contava, era manifestamente impossível fazer mais. Agora, é preciso dizer que deixou marcas. Foram os missionários que vieram e trouxeram a fé, o Evangelho. Pouco tempo depois temos um clero local, e aqui nativo. É um caso único, porque na história da igreja, até finais do século XIX, pôs a questão da ordenação ou não dos nativos, da preparação. Cabo Verde temos clero nativo. Já os cônegos são naturais e vivem e sentem-se da terra, não? Os padres da terra. Mesmo em São Nicolau, que é uma igreja que os missionários que vieram anunciaram o Evangelho, e surgem vocações sacerdotais aqui dentro. A ponto de hoje a igreja mandar missionários. Temos o Dom Teodoro, que está no Brasil, que é bispo. O Padre Santos, que está entre nós, é um cabo-verdiano que é missionário lá fora, diocesano. E os padres espiritanos têm tantos missionários no Paraguai, no Brasil, em Moçambique. Os capuchinhos têm missionários em São Tomé. É uma igreja missionária, que recebeu missionário e agora envia missionários. (1533-2023). Canonicamente, a Diocese de Santiago Menor de Cabo Verde, erigida a 31 de janeiro de 1533, completou este ano 490 anos. Começa uma caminhada de 10 anos rumo ao jubileu. (1533-2033). A oração pontifical marca a abertura do decênio jubilar do projeto 500 anos da Diocese de Santiago em Cabo Verde, sobre o tema Diocese de Santiago de Cabo Verde, 500 anos de uma igreja consciente e missionária. A cidade velha, no município da Ribeira Grande de Santiago, o berço da nacionalidade e também a fonte da igreja, acolheu o evento. Eu também o berço da igreja em Cabo Verde, toda a região ocidental africana. É o património da humanidade. São razões múltiplas de viver isto na cidade. Por isso o arranque foi ali e a última situação vai ser também na cidade de Ribeira Grande. Este legado, vamos também em sentido de gratidão, de agradecimento a estes nossos pais na fé. A celebração pontifical foi presidida pelo cardeal D. Arlindo Furtado, bispo da Diocese de Santiago. A luz de Jesus Salvador, sob a proteção de Tiago, nosso padroeiro, hoje nos está ali, nesse lugar, toda abertura a decênio de preparação para a celebração jubilar de nossa diocese, nesses 500 anos de existência como igreja local, como diocese, nos está ali no nosso berço de Cabo Verde, onde tudo começa. Essa referência simbólica
ao início, Talebano a volta às raízes, Talebano a volta à fonte, e a refontalização é essencial para nunca perder nossa identidade. O Sr. Dom Arlindo, depois o Sr. Dom Hilo associou esta celebração, pediram uma comissão que elaborasse um projeto para preparar este jubileu. Então foi feito um projeto para 10 anos, por isso o decênio jubilar. As celebrações terão lugar em 3 fases. Na primeira fase, 2023-2025, o palco central será a Ribeira Grande de Santiago e vai-se debruçar-se sobre o percurso da Diocese, das origens ao presente. Em 2024 serão nas Américas, 2025 na Europa e 2026 será no continente africano. Ou seja, a diáspora terá uma forte participação nestas celebrações. Programar comemorações durante 10 anos é preciso grande ousadia e grande coragem. E, ao mesmo tempo, um grande discernimento sobre a história. Porque é muito difícil viver o presente sem ter a consciência do que é a história, do que são os nossos antepassados. Isso é que eu chamo ousadia. Durante 10 anos conseguir aprofundar isto, que Deus nos acompanhe a todos. O percurso dos 490 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde tem uns ganhos notáveis e alguns são enaltecidos. Neste momento, o que eu destaco é uma formação superior de quase todos os responsáveis da Igreja em Cabo Verde. Temos padres que estão muito acima da média na sua formação cultural e espiritual. E também temos leigos que se estão a formar e estão-se a constituir uma grande força espiritual que pode ser positivo para o país. Quando cito Virgílio, carpent sua poma nepotes, os vindouros colherão os teus frutos, estou também a pensar em si, Sua Eminência Reverendíssima, estou a pensar nos esforços que está a fazer, estou a pensar na sua coragem e na sua lucidez de fundar a Escola Universitária Católica, que não tenho dúvidas que produzirá grandes frutos para a Igreja em Cabo Verde e para a sociedade cabo-verdiana, uma mensagem de coragem aos bispos de Cabo Verde nesse decénio que acredito piamente que será um decénio de muita aprendizagem para a Igreja, de muita descoberta de si mesma. Nós também, conscientes da nossa fragilidade, do nosso ser, do nosso tempo, mas certos da certeza, passa a expressão, que o Senhor da Igreja, que o Espírito Santo, santificador, nos acompanhará para que possamos levar também esta luz acesa aos vindouros. Nesta porta que vamos entrar, pedir a graça de Deus durante estes 10 anos para juntos olharmos o passado com gratidão, viver com paixão este presente, abraçar este futuro com esperança. Estamos neste caminho que nos levará até a Porta Santa em 2033. Numa carta pastoral de 28 páginas, os bispos de Cabo Verde, Dom Arlindo Furtado e Dom Hildo Fortes, convidam todos os católicos e toda a nação cabo-verdiana para as celebrações jubilares dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde. É o início de uma caminhada carregada de simbolismo. E fique atento, nas próximas grandes reportagens eu vou colocar enfoque na atividade inquisitorial, a Inquisição e a sua relação com a episcopal dos bispos no governo da Diocese de Cabo Verde, e vou também falar das grandes questões e dos grandes desafios que hoje são colocados à Igreja Católica, desde o papel da mulher dentro da Igreja ao celibato. São 490 anos da Diocese, 500 anos da história, ganhos e desafios.